Olá, eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar uma corujinha fofa. Mas antes uma palavra. Salmo 33, versículo 12, diz assim: Bem-aventurada, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. Aqui nós temos o risco da coruja. Tem um probleminha aqui, mas na hora que eu pintava você vai ficar claro para você. E o teu risco vai certo. O teu risco você encontra na minha página www.sonalupinturas.com.br. Eu vou começar fazendo esses verdinhos aqui que estão atrás da coruja, pra gente livrar ela já para poder pintar. Então eu tenho aqui verde pinheiro, pincel número 6, aparadinho e bem durinho. Olha só, começo aqui, onde tá a base desse raminho de pinheiro. E eu ponho o pincel carregadinho de tinta aqui embaixo e puxo. Como ele tá assim deitadinho, vai fazer uma pontinha. Olha que interessante. Eu consigo fazer a pontinha fina. Sempre com a tinta pra cima. Viu que arrepiadinho e que pontinhas legais? Não precisa ficar parelho, tá? Pode ficar um maiorzinho, um menorzinho. Caso você queira, se você não conseguiu deixar assim com pontinha fina, aí você vai com pincel zero, carrega e põe as pontinhas. Não precisa fazer inteiro. Você só faz pontinhas. Olha que legal. Agora pra cá um pouquinho. Pronto. Pode deixar algumas mais grossinhas. E eu vou fazer esse aqui também. E depois todos os outros vão ser iguais. Eu não vou iluminar, porque vou colocar glitter em tudo isso aqui. Então não precisa colocar a luz. Agora eu vou fazer a barriguinha da coruja. Eu vou usar areia. E eu vou começar com essa areia aqui, ó. Eu vou preencher a barriguinha dela. Essa área de baixo aqui. Subindo pela lateral, esquerda e direita. Viu que eu vi até a metade? Daqui pra cima, não lavo o pincel, eu vou continuar com o branco. Ó, meu pincel tá bem limpo. Eu vou pegar um pouquinho do sépia, vou colocar aqui no pratinho, vou tirar o excesso da tinta e eu vou fazer um sombreado aqui. Mas não é uma sombra assim que eu vá misturar. Eu vou fazer com pinceladinhas. Eu já vou aproveitar que eu tenho que fazer uma sombra e vou deixar uma textura. Vou subir um pouquinho aqui pelo ladinho. Acho que até por aqui já tá bom. Você viu que eu vi até o meio. Lavo o pincel de novo. Agora eu vou pegar o jatobá. Só com uma... Eu tô trabalhando com pincel 6. Só uma pontinha de tinta. E eu vou fazer assim, ó, alguns risquinhos. Você viu que você tem essas linhas aqui que vão te orientando. Olha só, os risquinhos, pinceladinhas. Aqui onde eu tenho sépia, eu vou colocar um pouquinho mais forte. E agora eu vou pegar o sépia mesmo. Eu tenho aqui as linhas, eu tô vendo ainda. Eu vou fazer assim, ó. Pinceladinha seguindo a orientação da linha. Na verdade, aqui eu já esfreguei tanto que eu não tô enxergando mais a linha, mas eu tô olhando o meu rascunho.
Aqui eu tenho algumas pinceladinhas, com o sépia ainda. Aqui embaixo pode deixar marcada assim, ó, a linha, né, da orientação que eu deixei ali. Aqui em cima vai raleando, vai ficando mais clarinho. Eu sei que de qualquer forma que você fizer essas pinceladinhas aqui, vai ficar bonitinho. Já vou aproveitar esse sépia aqui e vou preencher aqui embaixo. Essa parte aqui, ó, da peninha da cauda. Aqui eu fiz uma sombra. Aqui eu tenho o contorno claro. Por trás, uma sombra. Deixei um buraquinho ali, onde tem o risco da pena. Eu vou fazer eu vou iluminar isso daqui com um pouquinho do jatobá. Aqui também, ó, por fora. E agora, um pouquinho do areia. E eu vou deixar mesmo uma linha. Agora, nós vamos fazer esta parte, que são as peninhas das duas asas. Eu vou fazer essas peninhas seguindo o mesmo processo. Eu tenho uma peninha embaixo da outra. Ó, essa tá por último, depois essas duas, depois essa com essa, depois essa e essa. Então, eu vou começar aqui de baixo. Olha só como eu vou fazer. Eu vou pegar um pincel número 2, que nós vamos trabalhar peninha por peninha, só que de uma forma bem fácil. Eu vou usar essas 3 cores e vai ser assim. Eu começo com o sépia aqui embaixo e puxo pelo meio. Olha essa peninha aqui, ó. A parte de baixo e vou puxar aqui pelo meio um pouquinho. Esta aqui, ó, toda a parte que ela tá embaixo da outra e puxo um pouquinho de sépia, no caso aqui, que é a cor que tá fazendo a primeira sombra, no meio. Mais uma, olha essa aqui. Ponho a tinta e puxo um pouquinho no meio. Esta, ponho a tinta do contorno. Aqui, preste atenção, você não pode passar direto, passe só no meio. Assim você não vai perder o desenho. Vou fazer mais essa pequenininha aqui, ó. Agora eu já vou começar a colocar o jatobá. O jatobá vem na volta e dá uma misturadinha no sépia. Mas não precisa misturar muito, não tem que tirar aquele efeito de sombra que ficou forte ali. Olha que fácil. Se você seguir o risco direitinho e colocar a sombra bem no lugar certinho, você vai fazer todas as peninhas bem rápido, vai ficar bonitinho e não vai te dar trabalho nenhum. Entendeu a lógica? Então, agora eu vou iluminar com um pouquinho do areia. E essa luz eu vou colocar e não vou misturar muito. Eu vou colocar e vou deixar meio que um contorno mesmo. Ó, tô colocando assim, depois aqui. Porque essa tinta tá úmida, ela vai sumir um pouco ainda. Então, se eu misturar muito, aí ela vai sumir muito. Eu não quero, quero que apareça. Faço com o pincel para esse lado, depois eu viro a tinta para cá. Ó, coloco o pincel ali e puxo. E pode ficar esse contorno marcado. Depois que eu faço isso, eu vou pegar um pouquinho do areia e eu vou fazer uma linha aqui, ó, no meio. Não é com 0, tá? Faça com esse pincel maior, porque vai ficar menos falsificado.
Aqui já sumiu quase tudo, tá vendo? Mas vou terminar aqui e vou terminar essa outra do outro lado. Pronto, olha como ficaram as peninhas. Depois que secar, eu acho que eu vou voltar aqui fazendo contorninho. Mas por enquanto tá bom assim. Agora nós vamos fazer esses galinhos, esses tronquinhos. E eu vou trabalhar assim. Olha, areia no meio. Vamos crescer aqui já essa perninha. Esse aqui também. Esses mais fininhos a gente coloca depois com um pincelzinho 0, um pincelzinho 2. Só os mais grossinhos. Viu que eu fiz uma sujeira de areia no meio, assim, ó. Coloquei um pouco de tinta e dei uma esmaçadinha. Agora eu vou pegar um pouquinho do caramelo. E esse caramelo eu vou colocar mais aqui, ó, na área de baixo. Embaixo. Aqui em cima, aqui embaixo. Também eu vou fazendo colocando umas manchinhas de tinta, olha, tá vendo? Eu não tô misturando. Não precisa ficar aquela coisa muito. Aqui, tô colocando do lado esquerdo. Tô usando o pincel número 6. E outra coisa, eu não tô fazendo linha reta assim, ó. Tom, não. Eu vou colocando o pincel, tá vendo? Vou fazendo assim. Vai ficando tortinho. Ó. Agora, não vou nem lavar meu pincel. Eu vou colocar a outra cor, o sépia, só de cantinho, tá vendo? Peguei pouquinho. Esse sépia, eu vou fazer aqui, ó, o acabamento. Também nada de linha reta, nada de terminar esfumaçando, ó, deixei pontas. Eu vou colocar o sépia em cima desse caramelo. Só que tem um detalhe, eu não vou cobrir o caramelo. Eu vou deixar manchas. Tudo com manchas. Um lugar pode ficar mais escuro, um lugar mais claro. Um lugar pode ficar aparecendo bastante o caramelo, outro lugar não. Ó, vou até deixar aqui, ó. Coloquei umas pinceladinhas, não espalhei, deixei. E aqui um pouquinho também. Depois eu vou continuar as pontas. Eu vou trocar de pincel. Vou pegar um pincel 2 aparadinho, bem curtinho. Com ele, eu vou fazer aqui, ó, o risco da parte de cima. Seria um contorno mesmo. Também não é uma linha certinha. Não faça com pincel 0. Esse vai sair aqui. Aqui eu tenho que fechar. Esse que tá vindo aqui. Olha, contornei. O lado de baixo já tem o sépia. Então, agora é só o lado de cima. Em algum lugar você pode deixar assim um pouco mais manchado com o sépia. Você viu que ficou tudo meio repicado. Esses galinhos aqui, eu posso até fazer com esse pincel, o 2 mesmo. Não é preciso lidar com o pincel 0 aqui. Ó, já fiz uma ali, aqui eu vou deixar escurinho. Aqui também vou deixar um pouquinho mais escurinho. No final, né? Quando tiver assim, ó, uma dobrinha, a gente pode fazer tipo um joelho, ó. Coloca um pouquinho do sépia. Aqui eu vou chegar na ponta. Aqui eu vou crescer um pouquinho também. Todos os galinhos, os risquinhos que eu fiz aqui nesse desenho, eu vou trabalhar dessa forma.
Evita deixar assim, tá vendo que eu pus aqui uma pincelada? Ficou meio transparente. O galho, ele não é translúcido. Então, ele tem que ficar preenchido mesmo. Não pode aparecer uma transparência. Pronto, meu galho. Depois que secar, a gente vai voltar. Ainda tem um detalhe, mas deixa secando. Eu vou fazer os galhos do lado de cá. Só não vou fazer esse galho aqui, ó. Essa parte aqui era uma flor, eu resolvi colocar uma pinha. No teu risco, vai certinho, tá? Vou chegar até um pouquinho mais isso aqui. Por cima. Eu vou colocar verdinhos aqui. Então, o teu risco vai assim, ó. E você pode seguir, que você vai ver o meu resultado final aqui. Vai ser esse mesmo. Eu vou concluir os galinhos do lado de cá e vou adiantar estes verdinhos que estão nas pontas. Olha como ficou. Se você é daquelas que não consegue deixar esses verdinhos assim mais rústicos, use pincel zero e faça pontinhas, tá? Esses galinhos fiz com zero também. E agora, você viu que eu deixei aqui, ó, esse tronco, o pedacinho dele é o mesmo desse, para fazer depois que nós fizermos esse verde. Só que esse verde nós vamos fazer depois dessa pinha, porque ela precisa secar para a gente conseguir fazer pontinhas aqui por cima dela. Então, agora nós vamos fazer esta pinha. Eu vou começar com o caramelo e eu quero colocar, olha, coloco tinta, espalho a tinta. Não vale fazer isso, porque isso daqui não tá preenchido. A outra cor não vai mesclar direito. Então, você vai colocar a tinta e vai espalhar. Tô usando o pincel número 6. Só essa área aqui, ó. Tá vendo? Aqui. Completo com o sépia. Essa área, você tá vendo que o risco tá aqui, ó? Então, o verdinho vai passar por cima. Eu vou colocar o sépia e eu não vou deixar aquela linha assim muito nítida, muito rígida. Eu vou fazer isso aqui, ó. Passei o sépia até na linha, só aqui, onde tem o verdinho que vai por cima. Olha, passei o sépia até na linha. Agora, eu venho só com o pincel sujinho e faço um esfumaçadinho aqui, para quando eu vier com o verdinho, não ficar aquela linha por trás. E eu vou preencher o resto da pinha com o sépia. Vou limpando meu pincel para cima do caramelo. Não precisa deixar uma mistura muito perfeita, mas suma com a divisão das cores. Aqui eu posso deixar linha, tá? Aqui tá por cima. Esse caramelo, eu quero fazer a pinha bem escura. Esse caramelo, ele vai dar uma iluminadinha ali no centro, pra gente conseguir o efeito do redondo, do oval, né? O caramelo vai ser a nossa luz. A pinha tá por cima do tronco. Nesse pedacinho aqui, empurrei e acabou ficando por cima. Então, eu vou deixar aqui esse pedacinho de tronco, tô usando as mesmas cores. Um pouquinho do areia. Lavo meu pincel. Eu vou fazer com o mesmo pincel, aquele efeito da pinha. Olha como eu faço, eu pego a tinta com o pincel bem de pezinho. Eu encho ali, ó, toda aquela parte com areia. Aí eu vou começar aqui pela ponta. A primeira pincelada. A segunda vem aqui e aqui. A primeira linha, a segunda linha. Eu tô apertando o pincel de pezinho, tá vendo ali, ó, o efeito da pincelada? Aqui a terceira carreira. Um no meio, um do lado, outro do outro lado. Vou acrescentar um pouquinho aqui. Não deixe muito fraquinho, porque senão depois ele some.
porque a tinta de baixo tá bem úmida. Essa já é a quarta carreira. Cantinho, só o cantinho do pincel, porque não coube uma inteira. Agora, a quinta carreira. Cada entremeio eu coloco um, ó, tô marcando. Aí, do tamanho do teu pincel, você vai ver quantos cabem. Não pode ficar muito longe um do outro, tá? Aqui cabe mais uma pontinha e ali só vou sujar. A outra carreira, sempre nos entremeios. Cantinho, cantinho. Sempre que você pega a tinta, comece aqui, ó, na área de luz. Aí você vai pra lá e vem pra cá. Quando você passar essa área de luz, aqui, você viu que tá mais escuro? Então, a gente não vai carregar tanto o pincel. A gente vai deixar bem mais fraquinho. Eu vou terminar essas pinceladinhas aqui e já mostro pra você como que ficou ela pronta. Olhe como aqui eu não carreguei mais o meu pincel. Eu só fui apertando o pincel com a sujeirinha que tinha para ficar assim bem mais suave. Perceba o desenho. Aqui, ó, vai ficar sempre assim, a linha. Você viu? Quando você olha, tá assim, enviesado. Se não ficou essa linha aqui, ó, que você consiga identificar certinha, é porque você se perdeu em algum ponto ali. E agora, aquele espinho. Eu vou colocar o espinho pro lado de baixo. A frente, a ponta da pinha tá aqui, o pé aqui. Então, o espinho do lado de baixo. Em alguns, não vai nem aparecer em todos, mas algum lugarzinho aparece e fica legal esse espinho. Você põe no meio, assim, grudadinho ali nessa pincelada que você apertou. Aqui nem precisa porque a gente vai puxar o verdinho depois que secar. Agora nós vamos voltar lá para a cabeça da coruja. Então, as cores da coruja: sépia, jatobá, areia e branco. Primeiro, eu vou usar um pouquinho do sépia. Aqui, ó, tá vendo esse queixo dela aqui? Aqui, ó, em volta do bico. E aqui nessa área que divide desse clarinho aqui, que vai ser a parte de volta do olho. Eu fiz uma linha, agora eu tô quebrando a linha, tá vendo? Tudo assim, ó, pinceladinha. Tô deixando mais escurinho até o final. Já vou deixar esses pontinhos, essas arrepiadinhos aqui, ó, porque o branco daqui ele vai arrepiar por cima dessa cor mais escurinha. Agora eu vou usar um pouquinho do jatobá, fazendo na mesma direção o sentido da peninha. Dou uma misturadinha no sépia. E agora eu vou finalizar aqui com areia. Arrepiado, a pincelada para cima e para baixo. Aqui a gente quase não vê, mas o areia, ele vai fazer uma base pra gente colocar o branco, aí o branco vai aparecer. Porque sem esse areia aqui embaixo, já terminei com o branco, eu não posso continuar o branco, vai ficar tudo a mesma coisa. Essa partezinha aqui, ó, é um pedacinho da testa dela que aparece. E eu vou fazer da mesma forma. Eu vou pôr o sépia em cima, só um pouquinho. Puxo pelo meio. Venho com jatobá, fazendo mais uma cor. Acho que vou até crescer um pouquinho mais o sépia. Ele vem até aqui assim, não chega até no bico. E eu vou terminar aqui, ó, com o areia. Aqui eu tô lidando com batidinhas de pincel. Vai ter uma textura.
Agora eu vou usar o sépia, para fazer essa parte aqui, ó, em volta do olho, eu vou usar o sépia. Eu vou fazer bem em cima da linha, essa parte aqui do olho com o sépia. Já vou fazer essa puxadinha aqui. E agora, ó, rapidinho, puxa todo esse sépia pra fora. Olha, o meu já tá meio seco. Então, eu já vou pegando um pouquinho de tinta de novo. Essa área aqui, ó, só dá uma esfumaçada, não puxe. Em seguida, eu já vou colocando o branco aqui, ó, em volta, entrando um pouquinho para cima do sépia. Você vai perceber que esse branco aqui, a princípio, ele não vai ficar tão branco, porque vai sujar aqui, ó. Mas o que eu quero é esse arrepiadinho. Então, eu vou colocando a tinta e já dando uma puxadinha. Essa área eu coloco a tinta e dou uma esfumaçada. Eu não vou puxar. Aqui eu tenho a testa, mas é esse pelo aqui, ó, essa peninha aqui que tá por cima. Então, eu puxo crespinho pra lá. Aqui eu vou chegar até o final com o branco. Apesar de que eu vou ter um fundo aqui que vai me diferenciar o branco tinta do branco pano, eu vou colocar um pouquinho de jatobá, assim, fazendo um pouquinho de sombra. Esse movimento não é para sair para fora e nem para entrar para dentro do branco. É bem em cima do finalzinho ali, ó, bem pouquinho. Aqui vem sumindo, nem precisa colocar, porque a gente já tem uma base escura e ele já vai aparecer. Aqui também. Agora, aqui também vou colocar uma sujeirinha, assim, ó, um pouquinho de tinta. Eu faço isso igualzinho do lado de cá. Pronto. Já fiz aqui a mesma coisa. Agora a gente vai trabalhar. Eu já até vou colocar aqui, ó. Tá vendo essa parte? Vou colocar um pouquinho do branco em cima. Tô trabalhando com pincel 2 ainda, pra fazer esse contorninho aqui, ó. Eu coloquei os risquinhos, só que agora eu desmancho um pouco, para não ficar muito risquinho. Até é bom você não fazer com pincel 0, porque o 0 vai deixar risquinho. Assim. Lavo o pincel que tava com branco. Pega um pouquinho do sépia, tá vendo essa parte aqui, ó, de cima? Eu vou fazer um contorninho com sépia e vou sujar para fora, para cima do branco. Agora eu vou colocar preto no bico. Preencho desde aqui de cima, considerando que eu já tenho uma sombra ali. Lavo o pincel, eu pego uma pinceladinha de branco e coloco no centro. E eu vou lhe dando redondinho, maior ali, menor à medida que desce. Essa sombra aqui, ela ainda vai sumir bastante. Olha, eu peguei 3 vezes tinta. Não encha todo o bico, tá? Você vai sumindo. Ó, pronto. Depois que secar, a gente vai voltar e vai pôr um brilho no centro. Mas agora não adianta colocar que a tinta vai ser absorvida. Eu vou encher agora a parte do olho com amarelo ouro. Gosto aquele olho bem grandão.
e bem vivo. Geralmente as corujinhas bebê que tem esse olhão. Enchi de amarelo ouro. Agora eu pego uma pinceladinha de caramelo e vou fazer uma sombra. Não, só no canto aqui, ó. Nem chego até o meio. Lavo o pincel. Pego um pouquinho do branco. Agora no centro da área amarela. E esse branquinho eu vou dar uma esfumaçadinha para os dois lados. Se sumir, coloca mais um pouquinho. Pode até deixar manchadinho, só não deixe torto, não pode ser reto. Você tem que acompanhar a curvatura aqui do olho. Agora eu vou preencher o restante ali com o preto. Preenchi, agora eu vou esfumaçando de leve aqui, ó. Esse cantinho vai ficar mais escurinho. Aqui vou esfumaçando a borda, porque eu não quero que fique essa linha aqui, ó, muito forte. Meu pincel tá sujinho, ó, tá úmido. E eu só vou quebrar essa linha aqui. Eu tô trabalhando com o pincel em cima do sépia que eu já tinha colocado. Só que tô tirando a linha. Aqui, mesma coisa. Eu não tô entrando para dentro do amarelo, só quebrei a linha. Olha, você consegue perceber a diferença? Olha esse, não tem essa linha tão nítida. Então, agora eu vou fazer nesse aqui a mesma coisa. Agora, pegue um lápis e você vai... Tá vendo aqui, ó, a linha? Não tá vendo, né? Porque a gente cobriu. Então, mas seguindo nessa direção, você vai fazer aqui um redondo. Desse lado. Aqui nem precisa, porque seria do lado de cá. E você vai fazer com o amarelo ouro e o zero. Você vai continuar aqui, ó, essa linha. Viu? Sumiu ali. Sumiu aqui. Desse lado aqui, ó, seria aqui, mas nem precisa porque ela já vai encontrar aqui essa parte. Então, a gente não precisa fazer. Você vai pegar o branco. Esse branco que você tinha aqui, você vai passar umas pinceladas com o zero. Aqui, ó. Você vai arrematar isso aqui. Pode até crescer aqui pro ladinho. Já tem um jatobá ali. Ó. A parte de cima do olho. Do lado de cá, a mesma coisa. Sai daqui, bem nesse cantinho. Você vai fazendo a volta. E aqui vai arrematar assim o branco. Já vai aproveitar essa partezinha do bico aqui, ó. Aqui em cima vai ficar branquinho, por isso que a gente colocou uma sombra. Fiz uma sujeirinha de tinta ali. Vou pegar um pouquinho do preto, o olho. Você viu que esse lado ficou mais marcadinho, aqui não ficou. Então, eu vou marcar na direção do bico, só que não encontra. Já aproveito, branco, uma linha, não precisa ser muito acentuada, assim já tá bom. E agora aqui, ó, a bolinha branca do lado de cá vai ficar na mesma direção. Então, vai estar aqui, ó. E do mesmo tamanho. Vou colocar mais um branquinho aqui. Em cima daquele branco que a gente já tinha colocado. E vou colocar aqui, ó, entre o amarelo e o preto.
2 pontinhos na mesma direção, tá vendo? Atravessa. Atravessei, vai ficar aqui. E já mostro pra você o acabamento dessa partezinha. Peguei um branco que é um pouquinho mais aguadinho. Esse daqui, olha, você tá vendo? Ele tá bem duro. Tá bem firme, assim, a tinta. Esse daqui, ele tá um pouquinho mais mole. Eu coloquei um pouquinho de água, uma gotinha de água, para ele ficar mais molinho, para poder fazer uns pelinhos com o pincel 0. Então, você vai fazer essas beiradinhas. Por isso, a gente colocou essa cor jatobá ali, para fazer uma base para aparecer o branco. Toda beiradinha, você vai trabalhar os pelinhos com o pincel 0. Olha só como aparece bem onde tem uma base mais escura. Aqui, mais curtinho, mas não deixe assim, ó, 1, 2, 3, 4. Põe uma porção e suma com ele aqui pra cima. Não deixa aparecendo aquela linha. Aqui, ó, tá vendo? Toda essa área aqui. Olha como aqui já ficou as pontinhas. Aqui vai ficar também. Vou fazer o meu, depois eu te mostro. Terminei aqui. Agora eu vou preencher a parte da touca de vermelho vivo. Você pode colocar o vermelho que você tiver. Sempre eu uso assim, vermelho que você tiver mais. Porque aqui não importa o tom do vermelho. Sendo vermelho, tá bom. Vou usar uma pontinha de verde pinheiro para fazer aqui, ó, a sombra na dobra, né? Vou fazer um pouquinho de sombra aqui também, ó, nesse cantinho. Um pouquinho de sombra aqui. Assim, bem tortinho aqui, tá? Não linha reta. E um pouquinho aqui, ó, atrás da bolinha. Puxando um pouquinho no meio. Eu, depois, vou contornar tudo isso aqui com glitter. Tem gente que não gosta do glitter. Então, tem que caprichar no acabamento. Porque o glitter, ele disfarça todas as pequenas imperfeições. Quando você não vai usar o glitter, então você tem que trabalhar bem certinho. Vou usar o próprio vermelho vivo aqui, ó. Vou realçar a luz, a parte que tá por cima. Pronto. E vou colocar agora, lava bem o pincel. Eu vou colocar o branco aqui, inteiro na bola. E aqui, inteiro nessa parte do frufru. Preenchido. Agora preste atenção. Eu vou pegar uma isca de preto. Tiro bem o excesso da tinta do pincel. Só tá um pouquinho sujinho. A gente vai fazer uma sombra aqui, ó, na bordinha. Mas não é uma coisa lisa. Você vai trabalhando assim com o pincel. De leve. Aqui embaixo, atrás do vermelho. E nessa bordinha de baixo. E mais uma aqui, ó. Vou pôr aqui e aqui. Aqui no meio não vou chegar. Só assim. Na bolinha, você vai colocar no contorno. Agora, você vai fazer aqui dentro, ó, uma meia lua. Coloquei a tinta e vou trabalhando assim, ó, redondinho. Agora, você vai trabalhar com o branco fazendo risquinhos. A gente já treinou nessa parte, então nós vamos fazer fiapinhos. Aquele branco mais aguadinho. Olha por que a gente colocou a sombra, porque agora o risquinho vai aparecer.
Se não tivesse sombra, não apareceria. Aqui no meio, essa linha escurinha, você vai sair de baixo para cima. Aqui podemos arrepiar. E aqui a gente vai colocar para baixo. Você pode colocar alguns para cima, você pode cruzar, inclusive não deixa assim um atrás do outro, assim, ó. Coloque uma porção juntinha, um mais comprido, um mais curtinho, coloque para o outro lado, ó, invertir aqui, ó. Depois você pode voltar, pode cruzar. Bom, essa parte já te mostrei, agora eu vou te mostrar aqui, ó, na bola. Quando você tem aqui dentro, você tem que sair de uma área clara. Por exemplo, ó, tô fazendo pra dentro aqui, saindo do branco e deixando o fiapo aqui nessa parte escura. Vou fazer aqui, ó, uma outra virada ao contrário. Você pode trabalhar com o pincel para todos os lados. Aqui também, da mesma forma que foi feito ali, você pode trabalhar a borda. Saia sempre de dentro do branco, né? E sai para fora, limpa o pincel para dentro. Você tem uma base cinza para fazer aparecer o teu branco. Então, vou trabalhando assim, deixando essas pontinhas de pelo. Depois eu mostro para você. É até difícil de enxergar, mas eu acho que você vai conseguir acompanhar os fiozinhos que eu deixei. Se você achou que ficou muito igual, muito fraquinho, uma sugestão: coloque uma pinceladinha de preto no pratinho, coloque uma gotinha, ó, tirei aqui, ó, o excesso, um pouquinho de água. Limpa o pincel, deixa só um pouquinho e você pode reforçar, olha, com um pouquinho do preto. Viu como apareceu um pouquinho mais? Aqui, ó. Você vem fazendo esse movimento. Isso caso você queira deixar um pouquinho mais diferenciado uma cor da outra. Ó, você vem trabalhando, do mesmo jeito que você fez o risquinho do branco para fora, você faz com o preto para dentro. Aqui a mesma coisa, ó. Tenho quase nada de tinta aqui nesse pincel. Aí você respeita o lado que você colocou a pincelada do branco. Daí você fez isso daqui. Aí, não gostei, ficou muito escuro. O que você faz? Pega o branco novamente e dá novas pinceladinhas. Essa é uma forma de você consertar aquilo que você não ficou satisfeito. Trabalhar com pincel zero é questão de treinamento, tá? Ninguém nasceu sabendo. Exige coordenação motora fina. Nem todo mundo treinou essa coordenação motora. Então é possível desde que haja treinamento e não pode desistir. As bolinhas, terminamos aqui. Essas bolinhas vermelhas também, e vou só contornar com o verde pinheiro. Lembrando que elas devem ficar do mesmo tamanho, não deve fazer uma grande, outra pequenininha. Contorno com o verde pinheiro. Se você colocar o verde pinheiro em cima do vermelho, ele vai ficar marrom, sépia. Se você colocar para fora, no branco do pano, vai ficar verde. E aquele
pontinho branco que eu acho uma graça. Ó, um pontinho branco. Agora nós vamos fazer, fiz o verdinho pra cá, deixei o galinho, o verdinho, a pinha tá seca, então agora eu vou fazer esse verdinho que vai subir em cima da pinha. Vai sair de trás dessa aqui, debaixo do galho, e vai sair para cá, em cima dessa pinha. Essa área aqui de fundo preenchi com verde, tá vendo? Ficou bem verdinho. E aqui vou puxar alguns galinhos. Pronto, não vou colocar mais. Agora eu já posso fazer esse pedaço de galho, porque essa pinha eu quero passar ela por cima do galinho. Primeiro, aqui a gente tem um pedaço também de galinho, que ele passa por aqui e continua do lado de cá. Segundo, caramelo na parte de baixo. Terceiro, sépia, fazendo aquele contorno. Deixa aqui escurinho. Aqui eu tenho os dedinhos. Aqui misturou com a cor do rabinho dela. Vou deixar escurinho dos ladinhos. E saiu do lado de cá. Contorninho na parte de cima. Você viu que eu tô deixando assim bem quebradinho mesmo. Bom, essa pinha de cá, eu vou seguir o mesmo esquema desta. Só que eu vou pôr o caramelo, ó, fez um pingo de caramelo aqui. Vou pôr o caramelo nessa área aqui, ó. Vou deixar essa área aqui mais escura. Eu vou fazer e já te mostro. Agora, vou fazer... Eu coloquei aqui umas bolinhas, porque o verde que ficou no teu risco vai. Então, antes de você começar a pintar, dá uma olhada no teu risco, tá? Eu vou preencher com o preto. Cuidado para não encher tudo. Ele tem pontinhas embaixo e em cima é redondinho. E é curvo, porque tá abraçando o tronco. Ainda com esse pincel e com um pouquinho de branco. Pincel 2 ainda tô trabalhando com ele aqui, ó, do ladinho, só uma metadinha. Eu vou fazer uma luz aqui, ó. Deu pra ver? Agora eu vou fazer uma luz aqui no outro. Separando um dedo do outro. Você viu que a luz ficou toda do lado esquerdo. Agora eu vou inverter o pincel. Eu vou fazer com o pincel com a tinta para cima, para o lado de lá. E vou colocar a luz ali, ó, do lado direito. Lava o pincel. Se precisar, vai com o pincel 0. Só que não deixa a linha. Coloca a tinta e vem esfumaçando. Olha, coloca a tinta no centro, puxa para cima, puxa para baixo. Coloca no centro. Por que não colocar na ponta? Porque a área de luz, a área que tá mais alta, é essa aqui, ó. Bem no meio. Aí você vai esfumaçando para os lados. Pronto aqui. E agora aqui, ó, coloco no meio. Levo pra ponta, levo aqui pra cima. Assim é certeza de que vai ficar bem esfumaçadinho. Se precisar, volta com o preto para fazer a pontinha. Aqui, ó.
Aqui tá bem certinho. Contorninho de fora, contorninho de fora. Prontinho. Agora eu vou esperar secar, porque eu quero fazer um fundo azulzinho. Olha, trabalho seco. Peguei uma brochinha. Eu vou molhar a brochinha. Eu vou hidratar a brochinha. Eu vou secar bem. Agora, eu vou pegar um pouquinho do azul hortênsia. Tiro o excesso. E eu vou colocar esse azul hortênsia aqui, ó, desse lado. Toda a área que tiver aparecendo o fundo, você vai colocar um pouquinho do azul hortênsia. Não vou fazer um contorno, sumir por aqui. Olha, antes de terminar o trabalho, eu já terminei com o azul. Só mesmo no fundinho. Peguei mais um pouquinho, porque eu quero fazer aqui também. Se você não tem uma brochinha, não faz mal, pode fazer com um pincel grande, de preferência. Vou colocar, não, nem vou colocar, um pouquinho ali. Eu vou colocar um pouquinho do azul marinho. Agora eu peguei muito menos. Vou tirar bem o excesso. O azul marinho, ele é forte. E eu quero colocar esse lado aqui com azul marinho. Assim eu vou conseguir um peso maior desse lado. Peguei mais um pouquinho. Distribua, limpe a brocha. Vai passando pelo meinho. Porque você não precisa passar aqui, ó, em cima do tronco. Você viu que o tronco, ele tem um lado bem clarinho. Se você passar esse azul em cima, vai manchar. Agora, assim, ó, onde tem essas pontinhas, você pode passar a brocha na pontinha, nas pontinhas, que não vai danificar o trabalho. Cantinho. Aqui só um pouquinho de dentro para fora. Também não vou fazer um contorno, só aqui. Nem vou fechar aqui esse espaço. Viu que ficou uma curva. Aqui vou colocar um pouquinho também para fazer a passagem de uma cor para outra. Olha, esse lado aqui eu não vou preencher. Eu deixo assim, curvo. Um pouquinho aqui, porque nesse raminho eu vou colocar um pouquinho assim, ó. Sem fazer aquela linha, tá? Um pouquinho aqui. E agora, eu vou colocar com um pouquinho do branco e um pincel com cerda. Tô usando um pincel 6. Eu pego a tinta, ela tá mais firme. E eu vou colocar aqui, ó, em cima do galinho. São pinceladinhas. E não é por todo o galinho. A neve se concentra em alguns pontos. Não vale esfregar. Não vale fazer linha. Você vai colocar aquela tinta e pode ajeitar com o próprio pincel. Ó, aqui ficou bem escuro, vou colocar mais. Mas eu não vou encontrar, tá vendo como que fica? Um pouquinho mais ali. Um pouquinho aqui. Um pouquinho nesse galinho aqui que tá descendo. Um pouquinho aqui. Essa área clara. Vou colocar. E um pouquinho aqui. Aqui eu vou colocar pra lá. Só uma sujeirinha assim, eu acho que já chega. Aqui eu tenho que pôr um pouco também. Vou dar umas apertadinhas de pincel. Sujei ali em cima.
Pronto, acho que chega. E agora eu vou, aqui eu ainda vou colocar os pontinhos brancos. Vou finalizar com o glitter. Quem não quiser colocar o glitter, não precisa. Mas eu vou colocar. Eu vou contornar aqui as peninhas da coruja, aqui o chapéu e nos verdinhos. Esses verdinhos, tá pingando meu glitter aqui. Eu vou colocar assim, ó, de dentro para fora. Vou colocar todo o meu, nos galinhos também, assim, ó, nas pontinhas dos galinhos. Onde tem neve não vou colocar, tá? Só aqui nos galinhos. Eu vou colocar e depois eu te mostro. Se você quiser, você põe. Se você não gosta, tem gente que não gosta por ser pano de louça, de cozinha, então não gosta do glitter. Tudo bem. Mas o glitter é tão bonito e dá um acabamento tão legal. E a única oportunidade que a gente tem de usar é aqui no Natal. Trabalho concluído. Eu vou colocar para vocês 2 riscos. Um com as pinhas, este, e outro sem as pinhas. Você faz o que você gostar mais. Esse trabalho aqui já tem o acabamento, olha que maravilhoso. Foi a minha costureira Selma quem fez, lá de São José dos Pinhais. Trabalho concluído. Você que me apoia, eu agradeço de coração. O risco você já sabe, está disponível na minha página www.sonalupinturas.com.br. E até a próxima aula.